Fala pessoal, bom demais da conta? Esse aqui é o programa Impulso, meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. Estamos aqui com mais um episódio para vocês. E para você que está chegando aqui agora, já tem vários episódios aí que você pode assistir, tá? Tem muita coisa mesmo. E já te convido a se inscrever no canal e tascar o dedo no sininho, que é para você não perder nenhuma notificação. Isso aí. Toda quinta-feira às 19h30 tem episódio novo aqui para vocês. E Aline, a gente está aqui com o programa Impulso. O que o programa Impulso quer entregar para essa galerinha que está assistindo aí? Aqui a gente fala de várias áreas de uma empresa. Então, o intuito é trazer conhecimento, trazer insights, coisas que eles possam aplicar no dia a dia no negócio deles. Legal, gente, coisa mão na massa, coisa que você pode implantar aí no seu negócio. Beleza? Então você empreendedor, você empresário, é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Quinta-feira às 19h30. E bora lá para mais um episódio, né? Bora lá. E hoje, qual que é o tema, Bruno? Hoje é demais. Hoje eu adoro. Venda não é sorte. Vendas é um processo. Olha lá, hein? Então, É uma área que você adora, né? eu gosto de venda, né? A gente não pode falar que é o melhor vendedor que existe, porque tem muita gente que vende, né? Mas dentro das coisas que eu procurei estudar, vendas foi uma das coisas que me trouxeram, né, até aqui. Até porque durante muito tempo da minha vida eu fui vendedor, né? Eu fui bancário. Então, e depois disso, com o nosso negócio, a venda ficou para mim, né? Ou seja, eu que tomei De o sua setor, né? Ou seja, responsabilidade. mata no peito aí que o filho é teu. Então, Legal. mas por que a gente quer trazer esse assunto, né, de venda? Primeiro, é unânime. Se você perguntar, todo empresário, tá? Se você falar para ele, o que você deseja melhorar na sua empresa? Eu quero vender mais. Se você falar assim, cara, você quer aumentar a sua renda? Todos, pode ser que um ou outro não, mas a maioria esmagadora vai querer aumentar as suas vendas. Então a gente achou um assunto bem pertinente para poder trazer aqui, né? Então a gente tem algumas coisas para poder encaixar aqui para mostrar para o empresário, para o empreendedor, que tem coisas muito simples que ele pode fazer e que aumenta constantemente. Assim, é um negócio absurdo a venda dele, a qualidade da venda. Porque uma coisa importante, a gente não está falando de fazer uma única venda. A gente está falando de vender sempre. Então, vender com qualidade significa, cara, se eu vendi para você, eu quero vender para você mais vezes. A gente vai falar disso aqui hoje também, do LTV. Estou dando spoiler aqui já, né? Legal. E aí, então, já entrando nesse assunto de venda, né, como você falou, muitos empresários, quando você faz uma pergunta do que ele quer, é aumentar as vendas. Na sua análise, qual o erro que geralmente se tem dentro de uma empresa nessa área de vendas? Vamos lá. Eu não posso dizer que é um erro, tá? Mas são um conjunto de erros. O que as empresas mais erram? Primeira coisa, estratégia. Quando a gente fala de estratégia, o cara tem que pensar na empresa dele como um todo. Quando ele vai montar ali a venda dele, ele fala, cara, eu estou vendendo isso aqui por quê? Não é só pelo faturamento, aquilo tem que ter uma lógica. É assim que grandes empresas ou empresas estruturadas fazem. Então, para mim, onde as empresas mais erram é na estratégia. Vamos dar um exemplo de estratégia de venda aqui. Vamos falar de material de construção. Uma coisa que todo material de construção tem, cimento. Só que cimento não é lucrativo. Só que se você não tem cimento, você não vende talvez tijolo, você não vende areia, você não vende brita, você não vende ferragem, você não vende tubo, você não vende instalação, às vezes elétrica. Então, assim, o cimento, ele é um dos produtos que o cliente compra, mas geralmente ele compra acompanhado de outros. E se o cara que está assistindo a gente aqui tem material de construção e um cliente entra lá e só compra cimento dele, tá errado pra caramba. Porque, de Tá fato, levando prejuízo, né? porque é muito. Se você for seguir o que o mercado cobra do cimento, ou seja, o mercado pratica, você não vai ter margem de lucro. Porque tem gente que é atacadista, compra com uma margem, né, mas ele ganha por volume. O cara que é varejo, ele tem que agregar a venda dele. Então, isso é um exemplo que eu estou dando aqui de estratégia de venda. Tá? E isso é apenas um. Uma outra coisa que eles erram, né?
Eu vou até entrar num outro aspecto, que é o quê? Onde as empresas mais deixam dinheiro na mesa, tá? O que é deixar dinheiro na mesa? Poxa, você deixar de fazer uma venda, você deixar de ter vendas, você deixar de ter oportunidades ali. A primeira dela, que eu posso citar, são os meios de contato. Aline, quantas vezes você já entrou no Google e você pesquisou uma empresa, você encontrou, e lá tem um telefone, e você liga nesse telefone e ninguém atende? Várias vezes já. E quantas vezes, às vezes, né, você entrou, era um número de celular, você copiou aquele número, salvou na sua agenda, abriu o WhatsApp, iniciou uma conversa e ninguém nunca te respondeu. Muitas vezes. Muitas vezes. Tem conversa que até hoje não me responderam. Então, assim, o Google, principalmente o Google Meu Negócio, que é onde você faz o seu perfil, é um lugar onde está ali 24 horas. Você tem uma estratégia de tags que você pode colocar ali para a pessoa encontrar de acordo com o que você entrega. E ali é de graça. Você simplesmente aparece, a pessoa te pesquisa, não precisa ser você, pesquisa, mas se for um tema que é o que ela está procurando e ela estiver talvez próximo de você, ela vai fazer contato. E muita empresa não mantém isso atualizado. Ou quando mantém atualizado, não dá o devido tratamento. Então, isso deixa muito dinheiro na mesa, mas é muito. Um outro exemplo... E muitas empresas não têm, né? Muitas empresas não têm informações no Google, não cadastraram no Google, né? E eu falo mais, se você não está no Google, cara, você não existe. Porque tudo está no Google. Vamos pensar assim, Bruno, mas eu apareço muito no Instagram. Beleza, só que Google e Instagram são dois lugares muito diferentes. Quando a gente fala do Meta, né, que é o Facebook e o Instagram, e o Google, rede social é descoberta. A pessoa está ali, vê um conteúdo seu e entra. O Google, a pessoa está procurando aquilo. Ela está no ponto que ela, cara, deixa eu entender como é que isso funciona, eu preciso disso, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, ou seja, o cara quando não tem um Google Meu Negócio, ele está deixando de pegar um cliente que de fato quer ser cliente. E no Instagram, ele é apenas, ou seja, ele gostou de mim, mas não significa que ele vai se tornar um cliente. Entendeu? Então, esse é um dos dinheiros que fica na mesa. Você ter uma estrutura em que você, o cliente chegue até você e você atenda o cliente. Quer um outro exemplo? Isso é real, tá? Isso a gente já viu aqui na prática. A empresa vai lá, faz anúncio muito legal, criativos muito bons. Para quem não sabe, você pode anunciar no Instagram, no Facebook, no próprio Google. Em tudo, você pode fazer anúncio. Vai lá, o que é o anúncio? O anúncio vai te direcionar para uma página ou para um WhatsApp, para fazer contato, às vezes para mandar mensagem pelo direct. A pessoa vai, entra, vê esse anúncio, faz o botão de ação ali, ou seja, para o que você quer que ela faça, e não é bem atendida. Então, ou seja, você gastou para trazer essa pessoa para simplesmente não atender da maneira adequada. Então, isso deixa dinheiro na mesa. Então, essa parte, o meio de contato que o seu cliente tem com você é o meio de conexão. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. E, cara, acontece muito. Muita gente é muito desleixado nisso, tá? Uma outra coisa aqui é a parte de atendimento. Eu faz um tempo que eu não consigo me encantar por um atendimento. Porque dia a dia ali, você vai a algum estabelecimento e é muito morno, às vezes, a maneira com que a pessoa te aborda. E nem sempre é culpa do atendente. É o modelo que aquela empresa trabalha, é a maneira com que a empresa está treinando a equipe dela para fazer o atendimento. Nesse século, a gente está vivendo um momento que é um momento de experiência. O consumidor não quer simplesmente o seu produto. Ele quer a experiência que o seu produto propicia para ele. Você está falando de iPhone. Cara, iPhone é um excelente exemplo. A Apple é um excelente exemplo nisso. Do quanto o cliente tem uma experiência com ele, desde a hora que ele compra até a hora que ele abre a caixa.
Tudo isso é uma estratégia. Para ter algo semelhante, você precisa ser uma Apple? Não. As coisas mais simples e mais óbvias são as que dão mais resultado. Por exemplo, atender com um sorriso. Quando tiver uma reclamação, você saber tratar aquela coisa que está chegando, a demanda. Não é simplesmente falar assim, poxa, o cliente é um saco, nossa, o cliente é foda. Cara, o cliente é o rei. O cliente é o cara que faz o negócio acontecer. Ou seja, sem ele não existe negócio. Então o cliente tem que estar no centro. Grandes marcas, como por exemplo, Banco Itaú, ele tem criado filosofias de trabalho ali, né? Para que o cliente fique no centro. E ele estando no centro, toda a estrutura fica focada em atender a necessidade do cliente. Cara, como é que eu posso te atender melhor? Então, como a gente está vivendo uma era de experiência, o empresário, se ele hoje der um atendimento acima da média, cara, ele já se diferencia. Muito. Porque, infelizmente, tem muito atendimento medíocre. Mas é muito mesmo. Dá para melhorar o atendimento de um supermercado nos caixas. Cara, a parte que as pessoas menos gostam, pegar fila. Você chega no caixa, o caixa tá com a cara fechada. Tira o encanto do cliente. O cliente pode estar comprando a coisa que ele mais gosta. Ele pode estar comprando os ingredientes ali que ele vai fazer uma ceia, um jantar, um almoço para a família dele, um momento incrível. E ele está tendo uma péssima experiência numa coisa que se chama fila e se chama atendimento. Então, o produto em si, sozinho, não consegue fazer o cliente se encantar pelo seu negócio. Então, por isso que eu falo, ali já está a venda é garantida. Mas se você é mal atendido, você pega uma fila que você parece que aquela fila nunca vai acabar. Você volta naquele lugar só se você tiver muita necessidade. Porque se você encontrar um outro lugar que entrega o que você quer, mas de uma maneira muito mais eficiente, provavelmente você vai lá. Tá? Eu vou dar um exemplo. Se a gente está falando de mercado, tem mercados aqui que você se auto-atende. Cara, eu sou apaixonado por isso. Porque às vezes eu tô com uma, duas coisas ali, eu chego, passei, tchau. Não tem enrolação, digitei na tela, paguei, passei o cartão, tchau, obrigado. Então, essa experiência é que é incrível, entendeu? Lembrando, não é simplesmente só a automação que vai resolver o problema, mas a experiência que o cliente tem. A experiência é o que gera. Então, isso é um dos pontos que deixa dinheiro na mesa, tá? Inclusive, o dono do Walmart também fala muito disso, que empresas gastam milhões, né, para levar o cliente para dentro da empresa, para ele chegar lá ser mal atendido. Então, eu não lembro onde que ele falou isso, não sei se foi num livro, o que é, mas eu li, achei muito legal, e é uma das verdades. E aí, uma outra coisa que deixa dinheiro na mesa e que muita empresa tem, principalmente quem faz uma venda mais consultiva, que é a parte de orçamento. O que é orçamento? A pessoa chega lá, eu estou precisando disso e tal, não sei o quê. Quanto que fica? Fica tanto. Legal, eu vou ver. Cara, se o vendedor ali não faz as perguntas corretas e deixa aquele cara sair, nunca mais ele vai vender. Aquele cara vai embora, talvez ele achou o preço caro. E eu falo, quando alguém acha alguma coisa cara, é porque ele não entendeu o valor do produto. Ele não entendeu o que vai ser entregue. Quando a gente fala de commodity, vamos falar de material de construção. Mesmo nisso, o cara tem que entender valor. Aí você fala assim, mas como, Bruno? Como? Imagina só, a Aline está construindo a casa dos sonhos dela. Está fazendo uma senhora casa. E ela vai precisar comprar cimento, vai precisar comprar areia, vai precisar comprar brita, ferragem. Tudo que é para fazer a base, né? Até chegar ao nível de acabamento. Você vai querer comprar um material em que eles não entregam no prazo. Você vai querer comprar um material que as pessoas que vão lá entregar tratam mal quem está lá na obra, ou que atrapalha, ou que te dá problema? Com certeza não. Né? Com certeza não. Então, ou seja, mesmo você vendendo os materiais mais commodities que existe, que é esses materiais brutos, você pode fazer uma experiência
um entregador que seja educado, que fale bom dia, que trate bem, que tenha um diferencial. Porque às vezes o cliente mesmo recebe esses materiais na obra, a preocupação com o cliente no centro. Então, isso gera diferenciação. Então, não importa se o seu produto é premium ou não, pode ser varejo. A experiência do cliente é que gera encantamento. E não somente o produto. O produto é apenas o que ele precisa para construir aquilo que ele deseja. Tá? A gente está falando do exemplo de material. Então, o orçamento, a gente tem uma experiência real, inclusive, de a maneira com que ela estava tratando os orçamentos dela. O cliente fazia orçamento, ele fabrica os produtos, né? A pessoa fazia orçamento, tá bom, vou ver. Só que essa pessoa que fez orçamento, talvez ela não está no momento de comprar. O que é o momento de comprar? É o momento da necessidade dela, ou seja, ela não precisa disso agora, mas ela vai precisar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, esse empresário, a gente criou um indicador para ele poder entender quanto tempo demora a conversão da venda entre o tempo que ele faz o orçamento e o tempo que de fato é uma venda. E a gente identificou um negócio muito legal. Muito legal. Tem cliente que leva 1 ano para fechar uma compra. 1 ano. Por quê? É da área da construção civil, ou seja, a casa dele, a construção, a reforma, o que seja, não estava em ponto de receber aquele material. Então, como é que ele conseguiu descobrir isso? Com um indicador. Então, ele olhou e falou, cara, peraí, eu tenho cliente que está levando aqui 90 dias, faz orçamento, compra depois de 90 dias. Depois que a gente viu um cliente que levou 291 dias, eu falei, peraí, a gente tem mais dinheiro na mesa. Por quê? Os orçamentos do mês, vamos supor, de abril, a gente trabalhava no mês de maio, ou seja, cara, vamos dar uma olhada no mês passado, o que dá para a gente reverter ali, fazer uma conversão, o que talvez está faltando um beiço de uma pulga para poder virar uma venda. E a gente começou a perceber, cara, mas se o cliente está levando 90 dias, está levando 120 dias, 140, 160, 180 dias, 290 dias para comprar, a gente tem que olhar o orçamento mais antigo. E aí começou uma força-tarefa para pegar esses orçamentos mais antigos e começou a fazer venda. Se é uma venda de 10 mil, uma de 8 mil, uma de 5 mil. Então, ou seja, você tem que entender no seu negócio de quanto em quanto tempo leva para o seu cliente fazer uma venda, ou seja, para ele tomar uma decisão. Porque às vezes ele está orçando porque ele quer se planejar, como é esse caso da construção. Então, orçamento parado, ou seja, o cara orçou e não fechou, cara, talvez ele se ele não tiver comprado, né, você só vai descobrir se você falar com ele. Então, se o cara falou não ali, busca entender o que está faltando. Tem uma pergunta que eu gosto muito de usar, que é a seguinte: para a gente fazer negócio, o que falta para você? O que está impedindo a gente de fazer negócio? Então, é uma pergunta que eu faço. Às vezes ela vai soar um pouco, né, invasiva, né? Ou seja, o cara, pô, mas peraí, uns 2 pés na porta, então tem maneiras de você fazer isso de forma sutil. Mas, ou seja, entenda por que o cliente não tá confortável em tomar aquela decisão naquela hora. Tem que ter essa consciência de falar, cara, ouve o outro lado. Vendedor, ele tem que ser ouvidor para depois ser um falador. Vendedor que só fala, ele perde a oportunidade de ouvir a necessidade do cliente. E depois eu vou entrar aqui também, que é a questão, a gente cria produto para depois procurar cliente ou a gente vende o que o cliente precisa? Então, o vendedor ele só vai conseguir se ele tiver escuta. E falando em vendedor, na sua opinião, deve-se contratar vendedores ou você deve treinar vendedores para a sua empresa? Identificar na sua equipe uma pessoa que talvez tenha um potencial e você treinar ela para de fato realizar as vendas da forma que você deseja. Aí depende muito do seu nicho, do seu porte, como é que você tá. Porque é o seguinte, um vendedor, um cara que tem potencial de vendas, ele leva uma rampagem a depender do nível
90 dias para ele começar a ter uma performance. Então a gente está falando de 3 meses. Agora imagina que na sua equipe você tem 3 vendedores. Só que é o seguinte, desses 3, só um deles já vende 50% de tudo que você fatura. E os outros 2, um vende ali 30 e o outro 20. Então você tem 50, 30, 20. Se você pegar esse cara que vende metade de todo o seu faturamento, você tem uma concentração muito grande nele. E qual que é o perigo? Se esse cara sai, você fica de calça curta. Entendeu? E aí eu falo, beleza, esse cara está tendo uma performance legal. Eu vou esquentar a cabeça com ele? Não. Se ele está atingindo a meta que eu estou impondo para ele, que eu estou colocando para ele, cara, deixa ele vender. Foca em quem não está entregando. Então, ou seja, eu começo pelo que está com a pior performance. Cara, vem cá, vamos entender aqui. Ah, assim, assim, assim. Se aquele cara não vai mudar, não vai melhorar, corta, elimina, tchau, tirou. Aí você fala, mas Bruno, aí eu trago alguém sênior de mercado, uma pessoa mais preparada, ou eu treino? Vamos pensar assim, se você tem um time, você tem um faturamento legal, você tem uma entrega e você tem a possibilidade de uma pessoa entrar e ter um prazo de rampagem, ou seja, para ela poder aprender, faz sentido você ter uma pessoa da equipe que fala, cara, esse cara tem potencial, eu sei que se ele treinar em vendas ele fica bom. Você pode fazer isso. Agora, Bruno, infelizmente eu vou precisar de alguém bom em vendas. Lembrando, se você contrata alguém e você fica dependente dele também, no momento que ele sai, você vai ter um problema muito grande. Então, ou seja, o processo de vendas tem que ser da empresa e não do vendedor. Você tem um cara que vende bem, cara, tem que ser o processo da empresa, porque é uma coisa que é executada, é uma coisa que é feita. Agora, a gente vende bem porque esse cara está à frente, é porque ele está vendendo. Opa, não estou falando que ninguém não possa ter uma pessoa assim no time, ou que é errado ter, mas que no momento que acontece alguma coisa e essa pessoa se ausenta, machuca muito. A gente tem exemplo de uma empresa que 80% do faturamento estava num único cara. Num único cara. Então você pensa, a dependência que a empresa gera e o medo que a empresa tem. Se um cara desse sai, e aí, como é que vai ser? E a pessoa fala assim, será que eu quero pagar para ver se o cara é bom mesmo ou ele só está passando pedido? E aí é muito importante o que você mencionou, né? Para não ficar na mão de um vendedor, o processo tem que ser da empresa. Exatamente. Porque se o vendedor, cada vendedor, de fato, segue de um jeito, faz de uma forma, você não tem o controle, de fato, de como a sua empresa funciona na questão das vendas, né? Imagina que vendas é como se fosse uma roda. Tem coisa que vai funcionar daqui até o resto da vida. Não precisa reinventar a roda. A maneira com que você entrega, você reinventa. Mas a venda ali, às vezes, o básico já atende muito. Mas se um faz, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. O processo é da empresa. Entendeu? Então, porque senão fica do tipo, mas fulano tem um resultado e faz assim. Mas fulano tem outro. Cara, vai haver sempre, o ser humano, ninguém é igual a ninguém. Cada um dá o seu toque. Eu, por exemplo, eu tenho uma estratégia que é muito de entrega, entrega, entrega e depois vende. Então, gera valor para depois fazer uma venda. Mas tem processos de venda que, por exemplo, você vende prego. Você vai fazer o que para um cara? Você vai ficar, olha aqui, o meu prego funciona assim, olha o meu martelo. Não, você vai vender, pô. É venda, entendeu? Como a gente é serviço, a gente trabalha como? Gera valor para depois fazer de fato, vender algo. Ou seja, é a maneira de se conectar com o cliente, entendeu? E isso aí vai de negócio para negócio. E você falou bem lá no início, né? A pergunta que geralmente a maior parte dos empresários faz é como aumentar minhas vendas. Como fazer isso, na sua visão? Qual é o primeiro passo que o empresário deve dar caso ele queira aumentar as vendas? Cara, essa é uma pergunta que eu gosto muito porque a maioria fala, cara, como é que eu aumento minhas vendas? Como é que eu vendo mais? Vamos lá.
A mesma resposta que eu vou dar para quem erra, para quem está errando. Estratégia. Porque quando você fala que você quer vender mais, você tem que entender, cara, o que que eu vendo? Por que eu vendo? O que que meu cliente está levando? Aí você fala assim, nossa, que filosofia. Não, não, não. Não. Isso é muito racional, inclusive. Quando você tem noção da sua capacidade produtiva, vamos imaginar, vamos dar exemplos de números pequenos e inteiros. Eu tenho uma capacidade de 100, mas hoje eu estou vendendo 80. Significa que eu posso aumentar mais 20 na minha venda, que vai comprometer 100% da minha produção, ou seja, eu vou trabalhar no talo. Beleza. Agora imagina um cara que já está com 100% da produção comprometida e está falando que quer vender mais. Isso ele vai gerar uma coisa que chama caos. Ou seja, ele vai gerar um problema na produção dele e aí ele vai ter que correr para um outro lado, que é o quê? Ampliar a produção dele. Aí ele faz uma coisa que pode se tornar um caminho perigoso, que é o quê? Quando a gente mexe em vendas, que a gente aumenta a venda, alguns setores devem acompanhar ao mesmo tempo. Por exemplo, aumentei minha venda. Eu tenho que ter também a minha capacidade de entrega, tem que aumentar também. Porque se eu não aumento a minha capacidade de entrega, consequentemente, algum dos meus clientes vai ser prejudicado. Seja num atraso, talvez um produto que vai sair com defeito, o cliente a gente vai ter que fazer, então, ou seja, vai gerar um retrabalho. E uma outra coisa é aumentei venda, aumentei produção, é a minha capacidade de gestão financeira, algumas coisas. Porque tem empresa que quebra porque vendeu demais. Aí não consegue entregar, consequentemente não recebe, e aí atrasa com os fornecedores, pronto, bancarrota. Fecha. Então, todo esse processo, o cara fala assim, como é que eu vendo mais? Eu quero vender mais. Observa para isso. O que você quer vender e quanto você pode vender. Porque aí você planeja, cara, se a gente atingir esse nível, vamos trazer mais 2 pessoas para a nossa área de entregas aqui? Ó, vamos supor que você seja da área de logística. Cara, a gente vai precisar de mais quantos veículos? Se a gente conseguir tantas rotas, tantos clientes assim, assim, assim. Ah, a gente vai precisar de mais 2 veículos. Tá, então se a gente bater aqui, a gente já ingressa com uma compra. Tá, esse veículo fica pronto em quanto tempo? Ah, a montadora demora 120 dias para poder entregar. Cara, então a gente... Vamos colocar uma meta aqui. Se a gente bater essa carteira de cliente com esse faturamento, a gente já inicia um pedido de compra para esse veículo para poder atender essa rota. E aí, a partir do momento que você coloca uma nova ferramenta na sua empresa ou você aumenta a capacidade produtiva dela, você, consequentemente, vai ter que ficar esperto com o seu comercial, porque o seu comercial agora tem que entregar mais, porque você ampliou a sua capacidade de entrega. Né? A gente deu exemplo na parte de logística, mas pode dizer um cara que é uma fábrica, cara, se aumentou, quando a sua fábrica não está produzindo, ela está ociosa, é custo fixo. Aquilo ali todo mês vai estar debitando na sua conta e se você não desenvolve a venda, e aí? Tem muita empresa que faz o quê? Ela faz sprint. Ela vai lá, vende muito de uma vez, gera muita necessidade interna, demanda, ela aumenta o setor e aí depois que ela entrega, ela não tem aquele mesmo nível de venda. Mas a estrutura física ficou do mesmo tamanho. Então, crescer progressivo te gera menos caos. Tá? Ah, eu posso crescer, estourar de venda e depois tentar resolver? Também pode, não vejo problema nenhum. Só que você vai ter que entender e saber lidar com reclamação, com dificuldade, com problema, com contratação, com demissão, com treinamento. Isso acaba sendo também uma estratégia, né? Sim. Mas a estratégia, o dono da empresa tem que definir qual ele quer. Se é essa, de talvez assumir um risco de ter descontentamento de clientes, atraso e tudo mais, ok, mas eles têm que estar preparados quando, de fato, vir a acontecer, né? Sim. De certa forma, isso acaba sendo uma estratégia também, Sim. né? E entra você ia falar. E eu ouvi também já, né, vários cursos e aulas que a gente acaba fazendo, de o pessoal realmente ir por esse caminho. Às vezes eleva a demanda para depois resolve. Para um número muito maior do que ele tem a capacidade e depois ele resolve. Ele aceita a porcentagem de clientes insatisfeitos com a entrega, né? Tem empresas que utilizam dessa estratégia, né? E também não está errado,
né? Digamos assim, você vai ter que saber lidar com os espinhos. Ou seja, vai ter problema? Vai. E você vai lidar. Se você talvez está ali, vende o tantinho que dá, que tá bom e não sei o quê, você também vai ter um problema. Porque na natureza, ou você está morrendo ou você está crescendo. Se você está paradinho ali, está muito monótono, cara, é o princípio de morte. Porque qualquer coisa pode, perde um cliente, perde outro, perde outro, perde outro, perde outro, pum. Nossa, cara, a empresa estava indo tão bem. Não, sua empresa não estava indo muito bem. Você não se preocupou em desenvolver, né? Mas a gente está falando de vendas aqui hoje. Então, essa lógica do caos, ele cara, gera demanda e depois resolve. E qual a ferramenta para você conseguir fazer isso muito bem? Ter as pessoas certas nos lugares certos. Eu tenho um time de vendas que vai saber lidar com a venda, vai saber tratar bem com o cliente, vai saber ter uma entrega legal, ele vai socar a bota. Eu tenho na produção as pessoas certas que, cara, vamos otimizar essa linha aqui, a gente consegue produzir aqui em dupla, aqui vai ser mais rápido. Então, ou seja, as pessoas certas nos lugares certos. Isso propicia que essa estratégia seja um sucesso. Então, resumindo aqui a pergunta, né, que falo pra caramba, o cara que quer aumentar a sua venda, primeiro ele olha o que ele vai vender, o que ele vai atacar o mercado. Uma outra coisa, nós estamos falando de um ano de 2024, que é um ano que se chama o ano da eficiência, ou seja, entregar mais usando menos. Então, se você está pensando em aumentar a sua venda, não pensa simplesmente, cara, vou criar produto, Não, pensa, o que o meu cliente compra de mim hoje, mas que ele poderia comprar também? O que eu posso agregar? Porque quando eu estou fazendo uma venda, vamos supor que eu vendi R$100. Aquele cliente saiu daqui com R$100. E minha meta de ticket médio é R$100. Cara, bati aqui, tá lindo, beleza. Cara, tá errado. Se o cara te comprou o seu ticket que você tem de meta, cara, o que você poderia ter feito de upsell? Que venda, que produto poderia ter encaixado junto, que faz sentido o cliente levar junto? E digo mais, tem uma estratégia também, um caso real, muita gente entrava para comprar um produto de R$45 dele. Entrava lá 45, 45, 45. Aí eu falei, cara, começa a dar esse produto de graça pro cara que comprar esse produto. O cara chegava para comprar esse produto de R$45 e ele falou assim, olha, a gente está com uma promoção agora, você pode levar esse produto de graça. Você quer saber como? O cara, quero. Você vai comprar esse produto aqui, você vai ganhar esse aqui. Que é um produto num ticket de R$200 e ele vai levar esse de 45. O cara, nossa, eu quero. Pum. Você subiu o seu ticket de 45 para 200. E ele, na verdade, ele pegou o produto que ele já tinha, negociou melhor a compra e conseguiu tirar um pouquinho da margem ali, aumentou um pouquinho o preço, fechou. O cliente tem a sensação que está ganhando muito. E, de fato, foi uma estratégia muito assertiva. Deu tão certo que ele começou a fazer com outros produtos. O cara chegava para comprar uma coisa e falou assim, olha, esse produto aqui você pode levar de graça, você quer saber como? O cliente. Isso são gatilhos mentais, que é uma coisa que o vendedor deve explorar. Isso aí tem que estar na manga ali. Que o gatilho é nada mais do que coisas que despertam no ser humano. Venda não é uma coisa racional. Venda é uma coisa emocional. O cara que tenta vender para a razão do outro indivíduo, cara, ele nunca vai vender. Se ele vende pro emocional do cara, a venda se torna muito mais simples, muito mais fácil. Bruno, mas como é que eu posso estudar isso? A primeira coisa, entendendo o comportamento humano, o processo de compra, como uma pessoa decide uma coisa. A outra coisa é quais os maiores gatilhos que o ser humano atende. Cara, se a gente for pensar em gatilhos legais, você pode pegar, por exemplo, os pecados capitais. Assim, como assim, Bruno? Pecado? Eu não quero cometer um pecado. Não, mas tudo que é pecado é o que as pessoas mais desejam. Tudo. A gula. Vai falar, você, Aline, que você nunca sentiu gula. Nossa, eu vou comer mais 3 desses. Só mais um. Então, assim, o pecado capital, ele é apenas um sentido literal aqui, um sentido para as pessoas entenderem.
de coisas que o ser humano tem necessidade, ele sente vontade. Isso está ligado a emocional. Porque quando o cara compra um produto seu, muitas das vezes a experiência que ele vai sentir desencadeia uma sensação nele. Vou te dar um exemplo legal do quanto isso é poderoso. O cara entra numa loja da Porsche. Ele compra um Porsche. Beleza. Esse cara, o Porsche em si é o produto. O que o Porsche entrega é o que ele comprou. E você concorda que um Porsche e um Uno, o básico deles fazem igual? O básico sim, não vou dizer que Não tem vai, suas diferenças. você não vai buscar o pão na mesma velocidade, né? Mas os dois vão te levar de um ponto A até o ponto B. Sim. Os dois têm volante, têm bancos, carregam passageiros, têm porta-mala. O Porsche tem. Não é grande, mas tem. Então, ou seja, eles têm a mesma função, só que a maneira com que o Uno entrega e a maneira com que o Porsche entrega são muito diferentes. Então, o Porsche é o quê? Esportividade. Você tem a luxúria aí, tá ligado com a luxúria, né? Também. Mas você pensa só, com ego. Imagina o cara que chega em um evento, tá num Porsche. O cara fala, nossa, um Porsche. As pessoas já olham com outros olhos. Agora, para um Uno, tiver com a escada no teto, o cara veio arrumar a minha internet. Então, ou seja, nada contra quem tem Uno, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, a venda ela é muito mais emocional do que racional. As pessoas acham que estão comprando algo racionalmente, mas elas estão sendo direcionadas pela sua emoção. Entendeu? Isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. Então, é totalmente natural. Muito bem. Você citou sobre a LTV. Explica um pouquinho sobre a LTV, como que aplica isso no negócio. Tá, eu vou falar de algumas coisas aqui e uma delas vai ser LTV. Coisas que todo negócio deve dedicar tempo e recurso. A primeira coisa é, não crie produto para depois procurar cliente. Atenda a necessidade do seu cliente. Seu cliente quer comprar algo e você pode entregar? Entrega. Vários clientes, mas lembrando, se você vende um produto que só vende uma vez só vai um único cliente no mundo, cara, aquele produto não presta. Você tem que ter gente interessada para poder comprar. E vende. Conforme você vai vendendo, você vai criando condição de você parar e pensar, cara, que outro produto que eu posso vender para esse cliente que faça sentido? Você acha que eu vou descobrir o produto do nada? Nossa, esse produto aqui o meu cliente precisa. Não. Como é que as empresas fazem? Elas perguntam. Elas vão lá e fazem pesquisa com o cliente. Cara, o cliente, às vezes, a depender de como você pergunta, ele te conta tudo. Ele te dá exatamente o que ele quer comprar. E você vai lá e faz o quê? Apresenta o cara. Nossa, exatamente o que eu precisava. E isso acontece o tempo todo. Então, não crie produtos. Atenda a necessidade do cliente e busque entender dele o que ele quer comprar. E venda o que ele quer comprar. A outra coisa é o LTV. É Lifetime Value. O que é isso? É quanto tempo aquele cliente é seu cliente e o quanto ele deixa de dinheiro durante esse tempo. Então, se você for pensar, você foi lá, o cliente te encontrou no Google, de forma totalmente orgânica, entrou em contato com você e você fez uma venda. E ficou só nisso. Você nunca abordou esse cara, você nunca falou nada com ele. Se ele aparecer bem, se não aparecer, amém. Você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Se o cara já é seu cliente, significa que se ele tirou o dinheiro do bolso dele e comprou algo de você, é porque ele confia em você. Ele confiou em você dentro de uma circunstância. Então, por que você não aborda esse cara e faz uma nova oferta? Faz um convite para tomar um café. Eu penso muito na questão de varejo, que vários dos nossos clientes são varejistas, alguns ex-clientes também. Então, ou seja, atende a massa, atende o povo, né? Tem uma grande quantidade de clientes. Imagina você com 8.000 clientes cadastrados. 8.000. E no mês, você vende para em torno de 400, 300 clientes.
Cara, você tem um infinito. Você pode vender para muito mais se você souber usar o BI, Business Intelligence, que do seu negócio. Ou seja, cara, que dados eu estou registrando desse meu cliente? Que aí a gente está falando de LTV, é quanto tempo esse cliente, quanto dinheiro ele deixa comigo enquanto ele é meu cliente. E o outro, seguindo essa lógica, é ter um CRM. Um CRM é um lugar onde você gerencia o relacionamento com o seu cliente. Quando eu tenho esse CRM muito bem alimentado, com os dados que de fato fazem sentido para mim, por exemplo, interesse que esse cliente tem, o que ele gosta, o que ele compra, eu pego lá, isso é só o CRM. Aí eu pego, por exemplo, no meu sistema de venda, cara, eu quero uma lista com clientes que compraram produtos dessa categoria nos últimos 60 dias. Ele entra pá. Beleza, vê todos esses clientes. Agora, pega os clientes de maior ticket. Foram esses. Agora, olha quanto que eles já compraram da gente e quais produtos eles mais compraram. Cara, o cara, se ele tem uma certa recorrência com você, uma frequência, esse cara é um campeão. Principalmente se ele tem um valor mais alto. Cara, por que você não começa a oferecer outras coisas para ele? Começa a ter mais proximidade com esse cara. Porque ele é um buyer, ele é um comprador. Então você traz esse cara para perto de você e fala, ó, vou te dar um benefício exclusivo, vem aqui, ó. Você monta estratégias, por isso que eu falo, o que mais vai te ajudar a vender é estratégia. É no que você vai atender o mercado e não simplesmente abrir as portas e falar, cara, compra. Entendeu? Você tem que ter uma lógica e captar dados. Porque quando você tem os dados, você consegue entender, cara, o que eu posso oferecer a mais para esse cliente? O que a gente está errando? Sem indicadores e sem dados, não fecha a conta. E para essa área de vendas, tem uma técnica, né, um método muito bacana, que é a matriz RFV. Isso. Que você identifica os seus Recência, melhores frequência e valor. clientes, né? Quando você faz isso, de identificar a frequência do cliente, como que você falou, o valor que ele gastou, né? Enfim, você consegue identificar aqueles melhores clientes, naturalmente você consegue também criar estratégia para gerar experiências diferentes para esses clientes. E Exatamente. se destacam. E não só isso, não para você pegar somente o que se destaca, porque é importante você trazer esse cara para mais perto também. Para quem não sabe, RFV é uma matriz que você faz de recência, frequência e valor. Ou seja, quanto tempo faz da última compra dele, quantas vezes esse cara já comprou de mim e qual o valor que ele já comprou de mim. Se você tem um cara que compra muito, comprou recente e compra sempre, esse cara se chama campeão. Esse cara você tem que colocar ele debaixo do braço. Tem que servir ele a pãozinho de ló. Entendeu? Agora, você pega o cara lá, às vezes você vai fazer uma matriz dessa e você identifica que tem um cliente que era top, tem um valor que já comprou com você muito alto, mas já tem 90 dias que ele não compra com você. Cara, provavelmente você já perdeu esse cara. A depender do seu ramo, né? Tem alguns ramos que é normal o cara comprar a cada 120 dias, comprar a cada um ano. Depende. Mas ainda assim vale a pena pensar em algo para resgatar esse cara. Resgatar aquele cliente. Né? Se você tem uma frequência, o seu produto é de recorrência e aquele cara tem 90 dias, você já perdeu o cara, mas assim, perdeu, você vai aceitar? Não, chama o cara, você vai fazer uma ação. Eu costumo dizer que tem uma ação, ela é... Eu não acredito tanto nela, que é a parte de mailing. Ou seja, você tem ali o banco de dados, vai disparando e-mail. Pode funcionar? Pode. Mas, cara, nada supera uma ligação em que é calorosa, uma ligação que tem respeito, onde você aborda o cliente e você tem uma troca com ele. Olha, tudo bem? Cara, eu tô te ligando. Alberto, eu tô te ligando aqui. Cara, ó, sua última compra com a gente aqui foi em tal data, assim. A gente tá sentindo falta de você. Aconteceu alguma coisa? Tem algum produto nosso que não te atendeu? Cara, ouve essa pessoa. Ouve ele vai falar, fala assim, não, legal, entendi, você tá meio sem tempo. Assim, ó, entendo que você tá sem tempo, mas, cara,
vou te dar um voucher aqui para você gastar com a gente, nas compras assim, assim, assim. Dá uma passada aqui para você entender como é que funciona. Convida o cara para perto. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas, cara, essa proximidade. Porque o cliente do século XXI é o cliente de experiência. O cara está preocupado com a experiência. Né? Não é simplesmente aquela coisa que vomita o produto. E ele sentir, né, que, poxa, a empresa gosta de mim, né? Sentiu. Tem um caso que acontece comigo. Eu acabei fazendo contato com uma empresa para mediar uma situação de um dos nossos clientes. E todos os meses alguém dessa empresa me liga. Primeiro foi o atendente, né, que me atendeu logo de início. Todos os meses, desde o ano passado, ele me liga, tô fazendo contato, se precisar de alguma coisa, tal. Ele sempre se apresenta, o nome dele. Tô te mandando e-mail para você ter aí os meus contatos atuais, tudo bem. Nesses 2 últimos meses foi uma outra pessoa, ou seja, provavelmente aquele atendente lá do ano passado, que veio me ligando mensalmente, saiu, mas outra pessoa me liga, se apresenta, o mesmo Eles têm script. CRM. O mesmo script, mas é muito interessante, porque todos os meses eles ligam para de fato fazer esse contato e deixar a porta ali aberta, né, para o que precisar. Eles têm CRM, certeza. Aline, vou entrar num outro aspecto aqui. Posso fazer, eu não sei o que você vai entrar, mas para linkar ali com o LTV, tá? A gente fala, o LTV é o tempo que o cliente fica, a quantidade o valor que ele deixa de na compras empresa, né? que ele vai fazendo. O que fazer naqueles casos que às vezes o produto é único? Por exemplo, um imóvel. Vai comprar uma vez só. Dificilmente a pessoa vai comprar várias. Existem as pessoas Os que investidores, compram várias, né? Que é para investir. Mas na maior parte dos casos é uma compra única. Como ter essa questão ali também do LTV contínuo para esse tipo de situação? Primeira coisa, vamos falar, você deu o exemplo de imóveis, né? Cara, você vendeu uma casa de 800 mil, 1 milhão. Você vendeu uma casa. Aquele cara talvez dificilmente vai te comprar outra casa, porque ele vai morar nela. Então, assim, a não ser que ele compre em uma outra cidade ou, né, faça em algum outro lugar, mas dificilmente você vai vender alguma outra coisa para ele. Mas, porém, se eu sou da área de construção civil, eu olharia, cara, o que eu posso agregar para o meu cliente? Vamos lá. Eu posso agregar coisas que estão ligadas ao imóvel. Acabei de te vender essa casa, mas vamos imaginar, você comprou e eu vou te entregar essa casa daqui 6 meses. Mas você também pode. Cara, você já tem sistema foto, você já tem planos de ter um sistema fotovoltaico? Você faz uma venda. Bruno, mas eu não sei nada de fotovoltaico. Você vai trazer um parceiro, vai fazer uma parceria, fala, cara, os meus clientes eu vou passar a ofertar. Qual vai ser o meu comissionamento? O que a gente vai ganhar aqui? O que vai ficar legal? Logicamente, você vai trazer um parceiro que tenha valores parecidos com o seu, tem a preocupação de atender bem o cliente, como você tem, mas você já agrega. Aí você fala, beleza, o cara instalou energia fotovoltaica, você vai construir a casa para ele, vai instalar os painéis lá, né, os módulos, e ele vai gerar energia, e aí acabou. Não, o cara que tem uma casa dessa, muito provavelmente ele vai querer ter um seguro também. Então, você faz uma parceria também com um corretor e você passa a oferecer seguro dos imóveis. E aí, anualmente, quando esse cara renova, você tem uma participação. Você monta uma carteira, uma parceria. Fala assim, nossa, Bruno, eu não tinha pensado nisso. Então, são coisas que você pode aumentar a sua recorrência. Produtos de recorrência, que são assinaturas. O outro, o sistema fotovoltaico, é como se fosse um upsell. Upsell é o quê? Você já fez uma venda, você vai lá e vende mais alguma coisa. É que nem batatas fritas por mais um real do McDonald's. Aqui a gente está encaixando grande, outro. Né? Batata grande por mais um real, a gente está encaixando um produto sobre outro produto. Aí você fala, mas aí o cara não comprou nada disso, o que eu faço? Cara, primeira coisa, ele é seu cliente, ele confiou em você. Se ele confiou em você, tem outras pessoas do círculo dele que, através dele, pode passar a confiar em você. Então, eu trabalharia a questão de indicação. E,
para cada indicação que ele der, você dar alguma coisa para ele. Não estou falando nem de dinheiro, tá? Estou falando mesmo de algum mimo, algum brinde, alguma coisa muito exclusiva. A gente está falando de um bem de 1 milhão aqui, né? A gente está falando de uma casa. Mas isso pode se aplicar, por exemplo, a outros nichos que, por exemplo, o cara comprou um eletrodoméstico, uma TV. Ele não vai comprar outra daqui 2 meses. Entendeu? Então, isso é aplicável em outros setores também. Você vai, nessas vendas complexas, você então agrega ao quê? O cara confia em você, através dele outras pessoas confiarem em você. Indicação. E é pedir mesmo. Falei, cara, ó, foi muito bacana aqui, a gente teve essa entrega assim, assim, o que você achou? Pega tudo ali. Legal. Ó, se eu fosse te perguntar 5 pessoas que gostariam de receber o mesmo patrimônio que você está recebendo aqui, a mesma casa, você teria 5 pessoas para indicar, para poder conhecer o nosso trabalho e que tem interesse? Cara, se você encantou esse cliente, dificilmente ele vai falar que não. Alguns vão falar que não, mas vamos imaginar ali que de um nível de cliente você consegue 50 contatos. Desses 50 contatos, vamos supor assim, para você fechar nada, pelo menos 2. Cara, já são outras 2 novas vendas que vão poder te indicar para outras pessoas também. Então, nesses casos de vendas que não tem recorrência, eu trabalhei agregando coisas ao bem que eu vendi e depois trabalhando ali a parte de indicações. E essa estratégia de indicação é muito usada, né? O próprio Flávio Augusto, né? Ele fala muito sobre isso. O boca a boca nunca vai deixar de existir. É a estratégia que o WhatsApp usou e usa, e muitas outras escolas também aí usam. O boca a boca ele nunca vai deixar de existir e eu posso te provar. Quantas vezes em um círculo de amizades, de um amigo, alguém pediu uma recomendação? Cara, eu estou precisando de um marceneiro. Cara, eu estou precisando de um montador de imóveis. Cara, eu estou precisando de um pedreiro. Cara, eu estou precisando de um pintor. Cara, eu estou precisando comprar um equipamento de informática assim, assim, assado. E as pessoas fazem o quê? Cara, eu já comprei nessa loja. Se a pessoa teve uma má experiência, ele vai falar, olha, vai em qualquer lugar, só não vai nessa aqui, porque é muito ruim lá. Então, ou seja, quando você entrega algo ruim, eu não tenho medo daquele cliente ficar insatisfeito. Eu tenho medo que a insatisfação dele gera quando ele fala de mim para os outros. Sim. Porque, às vezes, por uma questão muito pontual, o cara teve um problema ali e tal, a gente resolveu, mas o cara não ficou tão feliz. Mas ele fala tão mal. Tem gente que tem um prazer tão grande, mas, sabe, um rancor, e aquilo te prejudica lá na frente. Porque, às vezes, um cliente muito melhor do que aquele, né, tem um potencial muito maior, fala assim, ah, não, mas fulano falou que não é muito legal. Aline, eu lembrando aqui, tem uma outra coisa nas vendas, e tem muito empresário que pisa na bola muito feio. Que a gente está falando de atendimento, a gente está falando de estratégias, né? Como é que você pode vender mais para o seu cliente, por onde você entra, por onde você vai. Mas tem umas empresas que eu presenciei e presencio ainda que limita muito a forma com que o cliente vai pagar. O cara tem a condição de virar para mim e falar assim, eu não aceito máquina aqui de cartão porque a taxa é cara. Eu falo assim, tá, mas você sabe que a taxa pode ser negociada. Ah, não, mas mesmo assim eu acho que é um gasto desnecessário. Falei, cara, vamos lá. Vou explicar uma coisa para todo mundo que está assistindo aqui. Imposto. Taxa de maquineta. Quem paga não é a empresa, é o cliente. Na sua precificação, você já tem que embutir isso. Então, pensa só. Tem muita gente que fala assim, o meu produto eu vendo aqui e a gente manda por Sedex, manda por correio, por transportadora. Se o seu produto é R$100 e você fala, não, esse produto é à vista. Mas aí você vai lá, faz ele por 120 e pode parcelar em até 10 vezes. Você aumentou 20% do seu preço e você parcela em 10 vezes. Muito provavelmente essa pessoa vai preferir o que parcela sem juros. E às vezes ela vai parcelar em 2, 3, não vai ser nem em 10. Então seu custo vai ser menor ainda com aquela taxa para quem recebe antecipado, né?
Então, ou seja, gerar facilidade para o cliente comprar de você é sua obrigação. E você, na sua precificação, você já tem que prever isso. Porque é comodidade para o seu cliente. Não tem que ser cômodo para você, tem que ser cômodo para o seu cliente. Entendeu? Então, um outro, além, pegando esse gancho ainda da questão Magneta, né? de Taxa. máquina, de vender parcelado, tem gente que fala assim, o meu produto é R$100, aí o frete ficou R$25 para o cliente. Cara, por que você não começa a ofertar com frete grátis? Como é que você calcula frete grátis? Você pega, digamos assim, todas as suas vendas que você fez, vamos supor, nos últimos 6 meses, que foi enviada por correio ou por transportadora, e vê o custo médio de transporte. E você estabelece uma média. Vamos supor, tem frete que for 40, tem frete que for 30, tem frete que ficou 5, tem frete que ficou 8, mas na média ele dá R$22. Então, se o seu produto é 100, você vai embutir lá o valor do frete, mais os impostos, e você já oferece com frete grátis. Porque o cliente, ele olha frete grátis, é muito mais interessante do que, às vezes, R$100 mais frete. E você fez custo médio. Então, ou seja, o cara que o frete era R$8, ele está pagando 22. O cara que o frete era 15, ele está pagando 22. Mas esse aqui o frete deu 35. Mas a diferença vem dos outros que pagaram a mais. Então, você não fica negativo. Por isso que você tem que ter dados, que aí você consegue entender. Por que você acha que tem gente hoje no Mercado Livre que faz isso? Tem muita gente que está fazendo por marketplace, lógico, eles têm volume e tem preço de aquisição. Mas eles calculam isso, porque é comprovado que o cliente tem muito mais interesse por lojas que parcelam mais vezes, sem juros, e que oferecem frete grátis. Então, a limitação de crescerem as vendas não pode ser você. Principalmente quando se trata disso. Você tem que dar as condições para o seu cliente comprar melhor de você. Mas, nossa, eu não tenho coragem de comprar um negócio parcelado em 10 vezes. Cara, peraí. É você que vai comprar ou é o seu cliente? Então, deixa as suas crenças de lado e fala, cara, o que o meu cliente precisa? Ele quer parcelar em 10 vezes. Vende em 10 vezes. Não tem essa. Eu não gosto. Cara, não é sobre o que você quer, é sobre o que o seu cliente quer. Não, mas o meu cliente é um cliente que só paga à vista. Legal. Qual a diferença do dinheiro do cara que paga à vista e o cara que paga parcelado? Dinheiro é dinheiro. Então, você não pode criar esses empecilhos. Porque tem custo. Cara, o custo você embute. O cliente é quem paga. E quando você cria também esses empecilhos, você acaba prejudicando sua equipe de vendas. E você acaba limitando as oportunidades que talvez eles poderiam ter ali para, não sei, às vezes a equipe trabalha com meta, ganha bônus se atingir a meta. Você mina a sua equipe porque você colocou uma regra que acaba impossibilitando algumas práticas, que são práticas de mercado, né? Exato. E vou até entrar num outro aspecto ali. Tem muito vendedor que ele não acredita no que ele está vendendo. Tem muito cara que vende um produto e não acredita. Bruno, como é que você sabe disso? Primeiro, pela experiência que eu tive comigo mesmo e com a experiência que eu venho tendo com alguns clientes, principalmente quando se trata de produtos high ticket, ou seja, que tem um ticket mais alto. Quando eu estava no banco, eu não tinha uma situação financeira boa, né? Lá eu passei poucas e boas. Isso é tema para um outro episódio. E eu tinha que vender investimento. E chegou um cara e ele queria investir algo em torno de 1,5 milhão. Ele fez uma pergunta para mim que eu queria cavar um buraco no chão e me esconder. Ele falou, Bruno, legal, eu vi que vocês têm bastante coisa aí, mas me fala uma coisa, aonde você investe? Cara, eu não tinha R$1 investido, não tinha nada. Eu falei, não, eu invisto aqui no banco mesmo. É? Quais são os seus investimentos? Aí eu falei, então, tá tudo em renda fixa. Beleza. Bruno, eu vou ver aqui, depois a gente se fala então. Cara, naquela hora eu vi que, tipo assim, ele falou assim, por que eu vou confiar nesse moleque que tá querendo me vender uma coisa que nem ele compra? Era um investimento de maior risco na época, né? Eu falei, cara, eu não sou cliente de mim mesmo.
Então, tem muito vendedor que ele não acredita no próprio produto. Ele vende ali porque fala, o cliente gosta, beleza. Então, a empresa fica a cargo dela a falar, cara, você conhece o nosso produto? Você sabe quais os benefícios que de fato gera? Porque quando você quebra a crença na cabeça do seu vendedor, o seu vendedor quebra a crença na cabeça do cliente. Esse é um ponto, né? Você trouxe o seu exemplo. Não necessariamente você precisaria ter um investimento, mas se você acreditasse, tivesse a crença, né, que de fato fizesse a vender aquele produto, você teria vendido, né? Ali eu senti que o cara não sentiu confiança em mim. Falou, esse moleque não compra isso, então por que eu vou comprar dele? Mas tem muito, já vi, não só uma vez, mas várias vezes, diversas vezes, o cara às vezes está vendo um pedido, um orçamento ali de 30, 40 mil reais. O vendedor tá com o olho desse tamanho e fala, cara, 40 mil reais, o cara vai comprar esse aqui de 40 mil reais, eu não acredito. Fala assim, opa. Então, às vezes, nem o vendedor, ele sabe lidar com aqueles dígitos. Então, ele não vai ter ali, talvez, nem o que falar com esse cliente de igual para igual. Não estou falando que precisa ser do mesmo nível social para fazer uma venda disso. Mas tem que quebrar a crença na cabeça do vendedor que, cara, aquilo é natural. Aquilo ali, talvez hoje você não tenha condição de fazer uma compra como essa, mas você vai ter clientes que sim. E você vai ser um agente importante nesse nível de entrega. Então, isso é extremamente importante. A empresa dar condições para que o vendedor entenda de fato, cara, você tem condição de vender isso porque, isso, quebrar as crenças. Porque se nem você mesmo acredita, dificilmente o seu cliente vai acreditar também. Sim. Queria tirar uma dúvida agora, Bruno. A gente falou em alguns momentos sobre atendimento, né, que às vezes você dá um mau atendimento, e a gente falou de vendedor. Qual de fato é a diferença entre um atendente e um vendedor? Porque às vezes se mistura, né? Boa. Vamos lá. O cara que atende, ele é um atendente, ele está ali pronto para poder ouvir do cliente o que ele está querendo, fazer o primeiro contato às vezes, que é extrair, legal, vou te passar para o departamento de vendas. Ele é a pessoa que vai ser receptiva, ele vai ser a pessoa que vai saber qual é o seu nome, vai perguntar seu nome, o que você está precisando, para então direcionar, legal, esse tipo de produto a gente vai falar com o fulano, posso te acompanhar até lá? Leva ele lá e aí faz essa triagem. Agora, às vezes o cara só quer uma informação e tal, não precisa ir para vendas. Não, é isso assim. Pode registrar o seu contato. Você quer que algum vendedor te ligue? Entendeu? Faz esse atendimento. Vendedor vende. O vendedor é o cara que vai parar e falar, legal, o que você precisa hoje? Isso, assim. E vendedor, além dele ouvir, ele tem que saber fazer pergunta. Então o vendedor ele vai parar, vai pegar aquelas informações e vai perguntar. Por que ele faz pergunta? Porque ele quer tornar mais claro aquilo que ele está construindo. Porque quando está construindo, ainda é dedução. Quando ele faz a pergunta, ele confirma. Legal, é isso mesmo. Aí ele vende mais corretamente, ou seja, ele vende o produto certo para o cliente certo. Então a diferença de atendente e vendedor é, atendente ele está à disposição para receber o cliente, para fazer ali uma triagem, para poder fazer a recepção. Vendedor é fechar, é tornar aquilo um lead, né, que é um potencial cliente, em cliente. Muito bem. Bom, não sei quanto tempo está ali, mas queria que você, não sei se tem algum livro, algo para indicar de tudo isso que você já estudou, aprendeu nessa área de vendas. Olha, livro eu não vou indicar nenhum agora, mas o que eu vou falar para quem está assistindo a gente, primeira coisa, se você está assistindo a gente aqui agora ao vivo, no primeiro momento do seu dia amanhã, pensa, o que o meu cliente pode ter de melhor aqui? O que o meu cliente pode sentir de diferente na minha empresa? Quando o meu cliente pôr os pés aqui, como é que eu quero que ele seja recebido? O que eu quero que ele sinta? A gente fala assim, eu tenho uma oficina mecânica.
olha a oficina mecânica e fala, cara, se o meu cliente está com o carro aqui parado aqui, aonde que ele senta? Ele tem um lugar adequado? Ele tem um banheiro limpo? Tem um cara, inclusive, que eu gosto muito, que eu vou recomendar para quem quiser assistir, que é o Tecar, né? Daquela concessionária de veículos. Cara, é absurda a história dele, o nível de entrega dele e o nível de preocupação. Ele construiu um jeito de venda de carro que ninguém conseguiu. Ele é extremamente diferenciado, tá? Então, eu quero que você, empresário que está assistindo a gente aqui, de fato, cara, o que eu posso entregar mais para o meu cliente? Depois disso, vai para a sua equipe de vendas e olha, cara, o que o meu vendedor não está conseguindo entregar? Qual que é a dificuldade dele? Não vai no seu melhor, vai no seu pior. Porque se o seu melhor já tá entregando bem, vai para o seu pior, para depois você se preocupar com quem está vendendo bem. Pega quem está precisando de ajuda. Cara, o que está faltando? Porque talvez esse cara nem deve estar mais na sua empresa, você deveria já ter mandado embora. Ou você treina ou você demite. Então, basicamente é isso. Espero que a galera tenha gostado. A gente tentou trazer bastante coisa aqui. Falei pra caraca, né? Eu queria indicar um livro. Opa, então... Eu sou a... É que eu não lembro de nenhum à mente aqui rápido. Dos livros, né? Mas tem um que é muito bacana, já separei aqui, que é O Sucesso de Vendas com PNL. Tá. Esse livro, ele traz, de fato, técnicas de venda utilizando a programação neurolinguística, que é muito do que a gente fala, né? Aqui cita a programação neurolinguística, então é riquíssimo nesse sentido. É um que vale a pena aí o pessoal ler. Ele é muito técnico, então não é tão gostosinho assim de ler, mas tem perguntas, como você falou, o vendedor precisa saber fazer perguntas. Aqui traz muitos exemplos disso. Como vendedor, o maior investimento que eu fiz foi investir em PNL, que consequentemente é comunicação, é um modelo de comunicação. Então foi uma das coisas que mais trouxe resultado para mim. Então sim, é um livro que faz sentido. Vale a pena, viu, pessoal? É isso aí. Bem, então acho que é isso. Estamos aqui chegando ao final, né, do nosso programa Impulso. Muito obrigado aqui, Aline, por hoje. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui para você ficar por dentro, não perder nenhuma notificação. Já se inscreve no nosso canal e também recomenda a gente, né? Manda para aquele amigo seu que está precisando melhorar as vendas. E curte também, né? Opa! O programa. Larga o dedo no like aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima quinta. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.